Gente boa de Deus, mais um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e hoje um podcast super especial. Dois convidados de alta qualidade estarão hoje aqui falando para você e para todos nós a respeito de algo importantíssimo na Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, é o Estatuto da Associação Celeiro. Está conosco aqui o pastor Joer Batista, ele é gerente de responsabilidade social e filantropia do Instituto Presbiteriano Mackenzie e também é pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente. Seja bem-vindo, meu pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. E também aqui conosco, nosso queridíssimo pastor Marcelo Arruda, nosso pastor auxiliar também na Igreja Presbiteriana de Manaus e nosso assessor jurídico, o douto conhecimento jurídico é com este homem. Ô, pastor Miguel, que prazer estar aqui com você e também com o reverendo Joey e também com todos os irmãos e aqueles que estão prestigiando esse momento tão especial na construção, né, daquilo que estamos construindo juntos em relação à Associação Celeiro para a nossa igreja. Que maravilha. Pastor Joey, que maravilha tê-lo aqui, porque a sua estada no Amazonas é providencial. Haja vista que com essa Associação Celeiro, que na realidade é um marco na Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, porque vai institucionalizar aquilo que nós já fazemos de uma forma centenária na Igreja Presbiteriana de Manaus. Mas, antes de qualquer coisa, fala um pouquinho da sua vida, da sua história, porque, na realidade, por detrás do homem tem uma história maravilhosa para contar, que nós gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre a sua história. Fala um pouquinho para a gente. Obrigado. Na verdade, eu sou um cuiabano, descendente de indígenas do Mato Grosso. E, muito novo, nós mudamos de Cuiabá e fomos morar em Goiânia. Então, eu, na verdade, cresci em Goiânia, me converti na adolescência lá, estudava em um colégio presbiteriano, o que me faz ver aí essas atividades como extremamente importantes. Foi por meio de um colégio que eu e meus irmãos nos convertemos, nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana, estudamos, na verdade, o Instituto Presbiteriano de Educação em Goiânia. E eu tive a oportunidade, a graça de Deus, depois, inclusive, de ser pastor da igreja, que é a mantenedora do colégio, posteriormente. Penso. E, na realidade, após a conversão, na adolescência, tanto meu irmão, o primeiro que se converteu, Jocida, como eu, nós nos sentimos chamados para o ministério. Ele foi para Recife, porque foi antes, estudou em Recife, se formou lá. E quando eu me senti chamado, que foi logo depois, estava se abrindo o Seminário Presbiteriano em Goiânia, uma extensão de Campinas. Então eu faço parte da primeira turma do Seminário de Goiânia. Estudei, me formei, sempre trabalhei em Goiânia até o ano de 2010. Quando eu fui convidado para substituir o reverendo Marco Sérgio lá no Mackenzie, na gerência de responsabilidade social e filantropia, e desde então estou lá, né, com a minha esposa e, obviamente, os filhos já praticamente todos tomaram seus rumos, e então estamos nós dois agora gozando, digamos, desse momento de tranquilidade e principalmente do usufruto dos netos que chegaram. Graças a Deus. Pastor Marcelo Arruda, querido, fala um pouquinho, pastor, como é que surgiu essa ideia, essa bendita ideia do estabelecimento da Associação Celeiro? Fala um pouquinho da gênese dessa história. Ótimo. A gênese foi durante o período da pandemia. Né? A igreja se viu diante de um grande desafio. Né? E os grandes desafios, eles nos estimulam a crescer. E a Igreja Presbiteriana de Manaus, ela tem no seu DNA essa capacidade dada pelo Senhor de assumir desafios grandiosos, né? A partir do Evangelho sendo pregado dentre os ribeirinhos, numa região mais isolada do nosso país, né? Enfrentando inúmeros desafios. E com a pandemia, o pastor Francisco, juntamente com o conselho da igreja, entenderam que nós não poderíamos de forma alguma ficar de braços cruzados. Não poderíamos só ficar em casa, né? Mas era necessário, nesse momento, assistir
de uma forma muito efetiva a nossa membresia e todos aqueles a quem Deus nos desse a oportunidade de servir. E ali surge, inicialmente, um projeto. Era um projeto celeiro. Era uma extensão do projeto da diaconia. Nós chamamos a diaconia, a igreja chama a diaconia abraça o projeto, chama o serviço social da igreja, abraça o projeto, e a igreja foi a campo, né? E, posteriormente, havendo a necessidade, daí surgiram inúmeras outras necessidades. A Secretaria de Serviço Social foi uma secretaria muito usada nessa época, né? Muito assim, demandada, né? Daí a igreja, como o pastor Francisco gosta de usar a expressão, né? Capilarizou. Viu a capilaridade que nós poderíamos entrar em outras áreas, e daí a necessidade de nós, por meio de uma associação, de forma organizada, primando principalmente pelo aspecto jurídico dela, criar uma associação, uma personalidade jurídica que fosse uma luva para a Igreja Presbiteriana de Manaus. E é isso que juntos nós estamos fazendo. Nós estamos, na verdade, construindo, nós estamos costurando uma luva que atenda às necessidades, principalmente no aspecto social, da nossa igreja, que possa alcançar tanto as necessidades das congregações, possa alcançar tanto na área urbana, quanto principalmente também na área ribeirinha. Só Deus sabe o que Ele vai fazer, o vento que Ele vai soprar, para onde Ele vai nos conduzir, nessa possibilidade que vamos ter de forma mais ampliada de dar assistência, não só à nossa membresia, como a palavra de Deus diz, o Senhor faz nascer o seu sol para justos e injustos. Então, essa associação vai ter a capacidade, né, por meio do Conselho da Igreja Presbiteriana de Manaus, que vai estar presente nela. Nós não vamos perder o nosso DNA, nós não vamos perder a nossa confessionalidade, né? Pelo contrário, eu penso que nós vamos chamar irmãos e irmãs, principalmente que vão compor o quadro da associação, para que eles, com as suas competências, né, já com esse DNA missionário que a igreja tem, possa somar, possa contribuir. E nesse momento, pastor Miguel, nós estamos no momento da construção. Por isso que um momento como esse, de nós conversarmos, divulgamos, né, o estatuto nas redes sociais, disponibilizamos com irmãos, estamos conversando com irmãos, explicando, toda a liderança da igreja está fazendo isso, a comissão, abrimos inclusive um espaço para que aqueles que vão estar lendo o estatuto, quiserem encaminhar dúvidas ou mesmo propostas aos artigos que ali já estão formulados, possa fazê-lo. Posteriori, a gente deixa o e-mail para que possa ser divulgado. Se o senhor achar que agora é o momento, a gente já divulga. Por favor, pastor, então, pode pronto. dizer. Então, meus irmãos, podem anotar, tá? celeiro@ipmanaus.com.br. Maravilha. celeiro@ipmanaus.com.br. Envie a sua contribuição, é muito importante, porque nós não estamos com o estatuto fechado. A comissão apenas deu um start, né, assim, orientada pelo conselho, assessorada, muito bem assessorada pelo reverendo Joe, com a experiência, larga experiência, e também a parceria do Mackenzie. Para nós é uma honra, né, para a nossa Igreja Presbiteriana de Manaus, ter o Mackenzie conosco, ter a experiência de uma instituição renomada, uma instituição que goza mesmo de um prestígio nacional e internacional, né, que trabalha, que já tem um trabalho muito forte nessa área de assistência social e que está nos apoiando, né? É um tutor, né? Está nos ensinando, nos apoiando a darmos os primeiros passos. Maravilha, pastor Marcelo. Reverendo Joer, de uma forma bem pedagógica, usando a sua expertise, seu tempo à frente da Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia do Mackenzie, o que basicamente a gente pode dizer para aquele irmão que tem dúvida, se tipo,
Por que criar uma associação se a igreja já faz isso? Ou seja, não seria mais do mesmo? Sim. Primeiro, porque deve ser visto como um crescimento natural. Por que nós organizamos igreja se a congregação já existe? Tá? Ela cresce e nós a organizamos, a tornamos uma personalidade jurídica também, e isso é a natural crescimento, desenvolvimento do trabalho. E ninguém questiona da necessidade de dar a personalidade jurídica a uma igreja. E fazemos isso não porque isso irá comprometer os cultos, os trabalhos, mas porque, na realidade, para que esta igreja se desenvolva e dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, ela precisa também estar legalizada, precisa ter exatamente a sua relação com o poder público garantida, e é exatamente essa organização que faz isso. Então, quando eu faço trabalho social, eu devo ter diante de mim o mesmo cenário. Quer dizer, não significa que eu não faço, ou não significa, na verdade, que eu tenha que deixar de fazer, mas significa, sim, que sem essa constituição, sem essa institucionalização, o trabalho estará limitado e, com certeza, eu terei dificuldades de expandir isso. É natural, com o crescimento, que tudo se organize, assim que funciona, especialmente na nossa legislação. Então, para quem tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, a minha sugestão é sempre digamos, indicar a essas pessoas uma pequena pesquisa, né? A internet, hoje completamente acessível, e verifique. A grande parte das instituições que existem, que as pessoas reputam, inclusive, né, com bastante credibilidade, elas são associações. Albert Einstein? Einstein é um deles. Beneficência Portuguesa? Beneficência Portuguesa, que é um hospital. O próprio Mackenzie as famosas PUCs. Exato. Do Brasil inteiro. Pontifícia Universidade Católica. Todas elas fazem parte e são instituições, são associações, e todas elas fazem esse trabalho social. E, veja bem, nenhuma delas abdicou da sua confessionalidade para realizar esse trabalho, mas ganharam liberdade para exercer as funções que exerciam antes, né? Então, eu creio que a Associação Celeiro, ela, na verdade, vem como um resultado natural da história do trabalho social desenvolvido pela Igreja Presbiteriana de Manaus e que, em um determinado momento, precisaria se organizar. E eu digo precisaria porque entendo que este é o momento. Mas, se porventura não o fizesse agora, teria que fazê-lo no futuro. É inevitável. Reverendo Joé, e quais são os leques de oportunidades que teria a Associação Celeiro frente àquilo que a Igreja Presbiteriana de Manaus faz centenariamente? Então, a Igreja Presbiteriana de Manaus hoje atua em uma área bastante abrangente do ponto de vista social. Então, eu sei que os irmãos possuem projetos culturais, projetos esportivos, projetos educacionais, projetos de assistência, né, como eles são chamados. Na nossa legislação, existem, na área de assistência, 3 eixos principais, que é exatamente educação, saúde e assistência. Esporte, cultura e mesmo outras áreas, elas entram como áreas acessórias para atender exatamente esses objetivos fundamentais. Não há como definir agora, de prontidão, qual vai ser a área específica, né? Mas entendo eu, pelo que eu conheço, a Igreja Presbiteriana de Manaus, que ela atuará nas 3 áreas. Uma delas será preponderante, mas ela vai atuar nas 3 áreas. E a pergunta é essa, ou seja, qual a vantagem, né? O que a igreja teria, o que a associação vai trazer de acréscimos? Um conjunto de oportunidades, né? Primeiro, de captação de recursos que ficam limitados. Hoje, alguém que queira contribuir vai fazer isso graciosamente, sem qualquer retorno para a pessoa. É bom, mas é limitado. Agora, com a condição de institucionalização, a associação vai poder estabelecer convênios públicos, estabelecer convênios privados, estabelecer captação com incentivos fiscais e estabelecer, inclusive, captação com incentivos que, na verdade, sem incentivos fiscais. E mais, a nossa legislação, quando trata de instituições sem fins lucrativos, o que não é lucrativo é o fim, a finalidade.
tá? Ela pode perfeitamente produzir, tá? Comercialmente, industrialmente, Sim. desde que essa produção não desconfigure a sua natureza, ela pode produzir, e essa produção pode sim ser comercializada, e a única exigência legal é que todo o eventual superávit, por isso que não se chama lucro, Sim. seja aplicado nas finalidades estatutárias, dando transparência a todo o processo. Ou seja, há uma possibilidade sim de ganho financeiro que pode ser e será aplicado na finalidade da associação, cuja finalidade é exatamente atender à ação social que a igreja realiza. Então, pastor Marcelo, os engessamentos, se é que a gente pode usar essa palavra, hoje que nós teríamos como igreja para fazer as devidas mobilidades com a associação, isso fica aberto, né? É um leque que fica aberto, porém com filtros. Isso é muito importante, a gente dá essa segurança à nossa membresia. Porque, como o reverendo Joio falou, ainda que seja uma associação com uma personalidade jurídica distinta da Igreja Presbiteriana de Manaus, mas vai ter o nosso DNA, vai ter a nossa confessionalidade, né? O conselho da igreja vai estar presente na associação, né? A associação ela possui 4 órgãos principais. Primeiro, a Assembleia Geral. Segundo, o Conselho de Administração, né? E também temos a diretoria executiva e, por fim, o Conselho Fiscal. No Conselho de Administração, isso é muito... nós estamos montando algo, né, que nesse momento é o momento ideal, né, é a formação do estatuto. Temos o associado vitalício, né, da associação. Quem é esse associado vitalício? O fundador. É a Igreja Presbiteriana de Manaus. No seu conselho de administração, que seria a mente, tá certo? A diretoria executiva são os braços, o conselho fiscal são os olhos, perfeito? A membresia é o corpo, né? Que é a Assembleia Geral, o corpo dela. Então, no conselho de administração, formado no primeiro momento pelos membros indicados pelo associado vitalício, que é a Igreja Presbiteriana de Manaus, são 7 membros, né? Temos 2 membros saindo do corpo, né? Como são os associados efetivos. Vai se formar um conselho de administração. Esse conselho de administração vai deliberar sobre os projetos. Em que áreas nós podemos atuar? Convém ou não convém? De acordo com os nossos filtros, de acordo com os nossos princípios, de acordo com aquilo que juntos nós construímos ao longo de aproximadamente 119 anos de história. Eu penso o seguinte, o que o Senhor está nos dando com a associação é uma capacidade de irmos mais longe. Tem algo que me vem muito à mente, pastor Miguel e reverendo Joio. Não sei se o reverendo Joio já pôde ouvir isso. A gente ouvia muito isso de púlpito do pastor José João. Ele dizia o seguinte: a Igreja Presbiteriana de Manaus, meus irmãos, é um grande navio, né? Como um grande navio, nós precisamos mexer o leme muito cuidadosamente. Então é isso que a gente sente, né, como instituição, porque a Igreja Presbiteriana de Manaus, aonde ela chega com o Evangelho, não chega só o Evangelho, né? Chega a assistência social, chega o cuidado com a pessoa, né? Chega o barco ambulatorial, né? Chega o médico, chega o dentista, né? Chega o pedagogo, chega o assistente social, chega aquele que está trabalhando com as crianças, um projeto lindo que o Lúcio desenvolve, né? E tantos outros projetos. Só que isso é um peso muito grande para uma instituição que tem a sua personalidade jurídica como igreja. Com a associação, nós vamos poder ser um barco, vamos continuar sendo guiados. Mais um ajato. Mais um ajato, exatamente, um ajato. E um ajato sendo conduzido por pessoas, por 3 Cs, vamos dizer assim. O primeiro C, o C de pessoas crentes. Isso nós não vamos abrir mão, né? Porque o Conselho de Administração vai eleger essas pessoas que vão estar à frente da direção.
O segundo C, o C de pessoas capazes. Capazes do ponto de vista técnico, tá certo? Técnico. E o terceiro C, pessoas que têm essa capacidade de comunicação, de interagir, né? Porque, como o reverendo Joey falou, vai haver necessidade de captação, de recursos, parceiros vão querer se unir a nós, né? E nós vamos ter os nossos filtros e vamos ter também a nossa capacidade de dialogar. Por exemplo, essa história com o Mackenzie, com o reverendo Joey aqui, não começou agora, não é, reverendo? Não. Já é a segunda vez isso é isso? Não, na realidade, a primeira vez que estive aqui, se eu não me engano, foi em 2012, tá? Quando participei de uma primeira expedição, que é um trabalho que o Mackenzie desenvolvia, né, em parceria. E essa parceria, inclusive, sofreu alterações em virtude da própria modificação da legislação. É por isso que eu digo que vai se limitando, né, essas possibilidades. Então, a história começou, pelo menos de conhecimento com vocês, de lá. E vimos caminhando. Né? No ano passado, tivemos uma reunião logo após uma expedição com o Conselho, onde, na verdade, o objetivo era demonstrar isso. Há umas certas limitações legais da relação que podemos manter com a igreja. E isso está trazendo certo travamento. Então, é natural que, como eu disse, a não institucionalização, ela limita, ela burocratiza, que é natural, né? Passa a ser uma pessoa jurídica com uma série de responsabilidades legais. Mas, por outro lado, não institucionalizar termina causando uma certa limitação no poder de realizar. Né? Então, e também, reverendo Miguel, com a associação, ela vai caminhar junto com a igreja presbiteriana. Né? Por exemplo, hoje, quando um pastor atende uma necessidade, por exemplo, de um pastor que está trabalhando no campo, no interior, quando ele chega no gabinete, ele não vai só falar sobre a questão do pastoreio, né, como é que está a membresia, mas ele vai trazer também a necessidade. E com isso, né, o que vai acontecer? O que acontece hoje? Então o pastor ele começa, então isso aqui tem que ser falado com o administrador, isso aqui tem que falar com o serviço social, isso aqui tem que falar com a parte da equipe médica, isso aqui tem que entra a diaconia. Então, essa parte do serviço, ele seria encaminhado para a associação. E o pastor hoje, o pastor da nossa igreja estaria muito mais livre para o pastoreio, para o aconselhamento, para o discipulado. E essa parte da necessidade social estaria sendo tratada, acompanhada pela diaconia. A diaconia vai ter um papel fundamental, um parceiro impressionante para a associação. Né? A diaconia da nossa igreja, que já presta um serviço fundamental. Eu penso que nós vamos poder ir mais longe, pastor Miguel, né? E vamos chegar tanto com o aspecto teológico, mas também vamos chegar com o aspecto social. Então, reverendo Marcelo e reverendo Joé, na realidade nós não estamos só potencializando a ação social da igreja, mas nós estamos também potencializando o atendimento espiritual, o aconselhamento, o discipulado. Sim. E por aí vai, né? Até, se me permite, um pequeno exemplo. Aham. Quando pastoreava em Goiânia, nós tínhamos um projeto chamado Mutirão Evangelístico e realizávamos aquelas ações globais. Então, tinha tudo, corte de cabelo, etc. Para se ter uma ideia, eu era o organizador da fila do corte de cabelo, era a minha função. Então, cada um tinha sua função e, lógico, tínhamos os médicos. E os médicos logo começaram a atender, mas disseram, o que eu vou atender se eu não tenho nem medicação para prescrever? Então, precisamos da medicação. Ao buscar essa medicação para poder atender, nós precisávamos do médico e do farmacêutico, para que ele pudesse aviar essas receitas. Então, obviamente, a igreja possuía. Até aí o trabalho foi voluntário. Mas na hora de comprar a medicação, a igreja não pode. Não, quer dizer, a atividade fim da igreja não permite comprar a medicação, estocar a medicação. Mas a associação pode. Aí surgiu a necessidade de uma associação que pudesse, veja bem,
ter o seu registro como uma instituição de saúde e aí sim poder estocar medicação, ter um farmacêutico que, ainda que voluntário, respondesse por essa responsabilidade e os médicos pudessem atender. Maravilha. E acho que sim, tem um outro aspecto que talvez vale a pena mencionar e que eu creio que vocês vão poder precisar isso depois, é que quando se fala em trabalho missionário e trabalho evangelístico por meio da associação, de associações ou por meio de trabalho social, a gente sempre imagina o beneficiado. Eu vou, na verdade, evangelizar o beneficiado. Sim. Esta igreja que eu pastoreei, ela sofreu no sentido de ter ocorrido com ela um crescimento, tá certo? Muito interessante, mas não pelos beneficiados em si, necessariamente, mas pelos voluntários que se inscreviam para atuar. Como os médicos da igreja convidavam colegas que eram médicos para esse trabalho, vários desses médicos depois foram recebidos como membros da igreja e Deus os alcançou por meio do trabalho, da doação que eles fizeram do conhecimento e do tempo. Então, é uma expansão desse aspecto. Que maravilha. Vocês poderão, com certeza, experimentar aí a chegada de outros profissionais que, vendo a seriedade com que vocês fazem o trabalho social, vendo a seriedade com que vocês, na verdade, aplicam esses recursos, vendo que não existe absolutamente nenhuma maquiagem, mas, pelo contrário, é tudo extremamente transparente, vão poder entender que isso tudo é consequência do Evangelho na nossa vida. Glória a Deus, reverendo Joel. Reverendo Marcelo, Pois não. existe alguma, digamos assim, o irmão talvez esteja pensando, qual o risco jurídico da gente, digamos assim, numa linguagem amazônica, dar um capim na palheta nisso daí? Riscos sempre existem, eles não podem ser evitados, mas eles podem ser amenizados. Nós podemos criar mecanismos de segurança. Sim. É por isso que a associação ela nasce com esse cuidado, né, de termos um estatuto. No estatuto nós fazermos previsão daquilo que pode acontecer, né, já nos precavermos, né, já nos resguardarmos direitos e também, principalmente, com o estatuto, nós sermos focados na nossa finalidade. Por exemplo, e agora eu quero falar para a nossa membresia. Nós temos uma membresia muito zelosa, tanto no sentido das escrituras, quanto no sentido do nosso testemunho, né? É um testemunho que vem sendo construído e vem sendo entregue de geração a geração, né? Recebemos os testemunhos daqueles nossos irmãos na fé que começaram o primeiro templo na Silva Ramos. Em seguida, a construção do novo templo pelo pastor Caio, tá certo? Depois, a compra do terreno na Constantino Neri, inicialmente. Sim. Depois, esse terreno é negociado, o pastor Zé João vê essa área e nos traz para cá juntamente com o conselho. Depois vem o pastor Francisco, né, com a sua visão empreendedora, ampliada. Então, e isso tudo sem haver fissuras no nosso testemunho. Aleluia. Né? Então, é com esse cuidado que nós estamos querendo formar essa instituição, essa personalidade jurídica da associação, para ela pegar este legado, a pessoa que vai estar à frente, digamos, a associação vai ter a sua diretoria, né? Se chama diretoria executiva. A diretoria executiva não vai estar livre para fazer o que quer. Ela não vai estar, ela vai ter autonomia dada pelo seu conselho de administração. Seu conselho de administração vai ser composto por membros do conselho, tá certo? E também o conselho de administração, ele vai guiar a direção da associação. O irmão pode dizer assim, mas de repente isso não pode descambar para fins políticos, né? Porque essa igreja, não é verdade? Né? Nós somos muito assediados, principalmente em épocas de campanha política. Daí vem os filtros, daí vem os valores, daí vem a confessionalidade, e daí vem o convém e o não convém.
Tá certo? A associação vai estar a possibilidade dela firmar convênios, por exemplo, com o Estado? Sim, é possível. Mas aí vai ser um critério do seu conselho de administração ver convém ou não convém nós firmarmos esse tipo de convênio. Esse convênio ou essa atividade que nós vamos estar prestando está de acordo com a nossa finalidade? Isso é muito importante. E outra coisa também, reverendo Miguel, é que nós não vamos estar limitados somente a verbas públicas, né? A associação ela vai prestar um serviço que inicialmente seria da prerrogativa do poder público, mas ela vai estar ali atuando e por isso o poder público chama associações e mantém convênio com eles e remunera isso. Né? Nós teremos a responsabilidade de prestações de contas, tanto para os associados, como também para os órgãos de controle, né? TCE, dependendo se for verba estadual, TCU, se for verba federal, e nós vamos estar muito atentos a isso. Por isso, esse é o momento de nós criarmos mecanismos de controle, esse é o momento de nós sentarmos, isso temos feito, né, prevendo situações e dando um instrumento para aquele que vai estar à frente da associação poder navegar com segurança. Né? Ele vai navegar com segurança. Vamos estabelecer parcerias. Por exemplo, para um irmão da congregação que está me ouvindo agora, está nos ouvindo, essa nossa conversa, pode dizer, sim, mas o que isso pode ser útil para a minha realidade, eu que estou na periferia, tenho necessidades inúmeras, né? E a igreja presbiteriana já faz o que pode, mas tem as suas limitações. O que a associação pode me ajudar? Como o reverendo Joey falou, né? Que ele faziam ações. Então, ele pode fazer um projeto na congregação, apresentar esse projeto para a associação vai sentar com ele e vai dizer assim, vamos fazer uma ação social lá no seu bairro. E ela não vai apenas do ponto de vista da ação social, mas junto com ela vai a igreja presbiteriana para fazer o apoio, para fazer, né, o evangelismo, né, para fazer o aconselhamento. Então, imagina, a gente podendo prestar a membresia, mas não somente a ela, mas também a toda a comunidade ao redor, e tendo uma estrutura, né, mais leve, mais técnica, né, muito mais assim, ágil, para atender às necessidades da igreja, da nossa finalidade. Né? Isso é muito importante. Por isso que eu tenho assim visto a associação como uma luva. A luva por si só ela não anda, não pega, mas ela precisa de uma mão. Né? E a mão dessa luva é a igreja presbiteriana. É a igreja presbiteriana que vai mover a associação para a direita, para a esquerda, isso pega, isso não pega, vamos ali, vamos por esse caminho. E é isso que é muito importante que a nossa membresia entenda, né? Que a associação ela vem para servir. Ela não vem, lógico, ela vai precisar primeiramente caminhar, que a Igreja Presbiteriana de Manaus dê desse impulso inicial, mas ela vai ter capacidade de depois de madura, né, de depois já emancipada, tá certo? Do ponto de vista financeiro, jurídico, né, de poder caminhar, ela mesma estar caminhando, sem que haja um aporte, digamos, financeiro da própria Igreja Presbiteriana de Manaus. Pelo contrário, ela vai servir a igreja. Maravilha. Né? Essa é a intenção, né? Essa é aquilo que o Conselho está vislumbrando, né? É aquilo que a comissão está trabalhando. E a comissão não quer fazer esse trabalho sozinha. Né? Ela quer contar com a contribuição da membresia. Por isso que esse momento aqui é muito importante para a gente chamar a membresia. Né? Nós fizemos isso com a convocação, tivemos a primeira reunião
hoje, ali na central, né, e já estabelecemos para a segunda reunião, já seria mais a reunião de deliberação das ideias que vão ser encaminhadas pelo e-mail, né, para que nós possamos estar construindo e finalizando esse estatuto e apresentando para a votação, e se for a vontade de Deus, que essa associação venha a nascer juridicamente. Aleluia. Reverendo Joer, então a gente pode dizer o seguinte: nós estamos de acordo com o reino de Deus, todas as suas dinâmicas, incluindo da confessionalidade da Igreja Presbiteriana, e nós estamos de acordo com a legislação brasileira, atendendo a pré-requisitos pré-estabelecidos para que esta ação social aconteça aqui de forma capilarizada. Vou tentar ilustrar com um exemplo, Miguel, que eu acho interessante. Quando nós fizemos o pedido de casamento às nossas esposas hoje e nos unimos a elas, na realidade, nós tínhamos um compromisso, que era um compromisso fundado na palavra, um pacto, uma aliança. Esse é o compromisso. Esse é o coração do nosso relacionamento. Tá certo? E, claro, nós, na realidade, ajustamos um com o outro uma aliança à luz daquilo que a Escritura prevê. Esse relacionamento, essa comunhão, que é a unidade, que vai além da união de corpos e une espíritos, como cremos, é exatamente o que nós temos e que chamamos de casamento. Porém, todos nós fomos a um cartório e registramos esse ato. E esse registro do ato é necessário exatamente por causa do local onde eu vivo, o país onde eu vivo, a legislação a qual sou submetido. E quando eu faço isso, eu estou dando garantias à minha esposa, ela a mim, aos nossos filhos, à luz de uma legislação. Tá certo? Então, a legislação não anulou o pacto que eu estabeleci, mas trouxe segurança jurídica nesse cenário, digamos, que vivemos, que é uma sociedade. Então, como eu acabei de mencionar na nossa reunião, nós não podemos perder de vista que nós somos cidadãos de dois mundos. Nós vivemos o reino, fazemos as coisas porque temos sim fé e cremos na existência, né, dessa espiritualidade. As nossas atividades são atividades assim, nenhuma delas é descaracterizada. E não é na igreja que eu realizo meu trabalho espiritual. Na minha vida cotidiana, por exemplo, como gerente lá no Mackenzie, na segunda-feira, quando entrar, eu tenho que trazer no coração que eu estou ali servindo o reino, servindo a Deus. Meu compromisso está ali. Agora, ali existe um contrato de trabalho, um horário de trabalho a cumprir, existem responsabilidades mútuas, que é natural dentro de uma sociedade. E esse contrato, essa visão jurídica, ela, na verdade, apenas traz mais segurança ao pacto ou, obviamente, aos compromissos assumidos. Então, diante disso, o nosso membro da Igreja Presbiteriana de Manaus, que tem a liberdade de se associar, ao se associar, né, ele vai estar cooperando exatamente com isso. Nós estaremos licitamente habilitados pelo governo, a Igreja Presbiteriana de Manaus estará habilitada para realizar esses trabalhos sociais, reconhecido pelo governo. E, simultaneamente, o pacto, a nossa aliança, o reino de Deus estão ali inseridos e eles vão, na verdade, nutrir todas as ações legais que vão ser feitas. Isso vai ser, obviamente, a demonstração para uma sociedade que é possível fazer, sim, em nome de Deus, sem necessariamente fazer isso de forma, digamos, eu não diria ilegal, mas de forma não formal, né? Maravilha. Reverendo Marcelo, suas considerações finais sobre todo esse arcabouço de associação celeiro para a Igreja Presbiteriana de Manaus e para os nossos irmãos que estão vendo esse podcast. Pastor Miguel, como somos 3 pastores aqui, não podemos deixar de mencionar as Escrituras, né? Ela é a nossa regra de fé e prática. E tomando por exemplo as Escrituras, nós vemos que o Senhor, o modus operandi dele, primeiro ele cria, depois ele preenche.
Assim foi nos dias da criação. E assim tem sido ao longo de quase 119 anos de existência da nossa igreja. Primeiro nós nascemos, ministérios nascem, e depois eles são organizados. Ou seja, nós primeiro nascemos a parte orgânica, depois a parte institucional. Então, o que nós estamos fazendo em relação à Associação Celeiro é apenas institucionalizando, aquilo que o Senhor tem feito por meio de inúmeros ministérios. Agora nós vamos institucionalizar, agora nós vamos dar maior capacitação e maior segurança jurídica. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está vendo, ouvindo, participando, eu creio que nós vamos viver um momento assim muito especial, Eu penso que essa associação poderá servir ao reino de uma forma assim muito abrangente, Eu acho que essa seria a palavra que poderia definir a associação em relação àquilo que a Igreja Presbiteriana já vem fazendo, a abrangência. Aleluia. Abrangência. Obrigado, pastor Marcelo, reverendo Marcelo. Reverendo Joel, meu querido responsável por toda essa área social de filantropia do Mackenzie, suas considerações, pastor querido. Ok. Eu vou seguir o exemplo do pastor Marcelo e vamos então falar de Bíblia, Quando você lê, especialmente o Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, as chamadas pessoas vulneráveis, elas são tipificadas por órfãos, viúvas e estrangeiros. Salmo 146 e outros textos sempre tratam desse grupo como o grupo vulnerável, o grupo que precisa de cuidado, que precisa de acolhimento, que precisa exatamente da chamada ação social. A ação em si, ela já existia bem antigamente. Se nós considerarmos o evento no qual Ló recebe a visita dos anjos e ele, na verdade, se opõe à tentativa de violência contra os anjos, dizendo que eles estão sob o cuidado da minha casa, Ló está aplicando o princípio de que estrangeiros e peregrinos estão acolhidos por ele. A ação estava ali. Sim. Ela existia antes, na cultura, inclusive, muito forte, oriental e hebraica também. Porém, um bom leitor vai perceber que, posteriormente, já no período do próprio Moisés, Deus institucionalizou, levou isso para a lei. Perfeito. E essa lei não é apenas uma lei religiosa, porque não havia essa distinção em Israel. Aquela era a lei civil, Sim. Tanto que se puniam os criminosos com as punições previstas na lei. É a mesma lei. Então Deus institucionalizou o que já era um princípio dele e que continua sendo o princípio dele. Por isso, eu quero, de fato, incentivá-los, estimulá-los, se eu puder fazer isso, se a minha palavra tiver algum peso nesse sentido, mas a palavra de Deus tem, para que vocês acolham os órfãos, as viúvas e os peregrinos que temos hoje nesse estado do Amazonas, precisando de quem o acolha. A institucionalização, ela vem de Deus, na minha opinião. Aleluia. Quero agradecer ao reverendo Marcelo pela contribuição. Reverendo Joel, que bom estar contigo, bom saber da tua história. E, meu amado irmão, a Associação Celeiro veio do coração de Deus. Tudo que esses homens santos falaram aqui é baseado nas Escrituras e também obedecendo à nossa legislação pátria. O que nós devemos fazer? Orar, contribuir, participar e saber que, através da Associação Celeiro, o reino de Deus é chegado mais além. Faça isso, pense nisso, Deus te abençoe. Esta é uma palavra da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Deus te abençoe.